igreja presbiteriana, ele dizia: Ronaldo, eu quero saber quantos concombas já se entregaram ao Senhor Jesus 6 meses depois da minha chegada. E a minha resposta foi a seguinte: eu nem encontrei o povo ainda. Nós estávamos fazendo pesquisas frustradas, nós não tínhamos encontrado a tribo ainda, tínhamos ali atravessado diversos rios para cá, para lá, havia pistas sobre onde estava a tribo dos concombas, e nós não tínhamos ainda encontrado essa tribo. E chegou a carta dizendo: quantos se converteram ao Senhor Jesus? Eu disse: ninguém, nós não encontramos ainda o povo, mas nós estamos procurando. E aí tivemos uma ideia de ir para o Togo, o país vizinho, cruzar umas montanhas e descer pelo norte de Gana para ver se tínhamos acesso ao povo concomba. E fizemos isso, eu, minha esposa e 2 guias africanos. E depois de dias e dias de viagem, 4 ou 5 dias ali pelo Togo, pelas montanhas, descemos até o norte de Gana, chegamos a uma região chamada Nabucorá. E essa região, então, algumas outras tribos africanas estavam ali, e eles nos falaram: os concombas, eles são um povo que vive de maneira mais remota, mais escondida, mas eles ficam depois ali de umas pequenas montanhas, vocês podem seguir assim. E nós estávamos cansados, a minha esposa não estava muito bem, exausta com tantas viagens, os 2 guias africanos que nós contratamos estavam tendo um problema intestinal sério. E nós pensamos: vamos aqui então passar uns dias e depois voltar, porque é difícil encontrar este povo. E aí eu pensei o seguinte: amanhã cedo eu tentarei sozinho fazer uma excursão somente até o meio-dia. Eu vou até o meio-dia, onde der para chegar. Se eu encontrar algum vestígio daquele povo, tudo bem, senão eu volto. E nós então voltamos para Accra, que é a capital de Gana. E aí então naquele dia, bem cedinho, 5h30 da manhã, coloquei as minhas botas, peguei a minha mochila, deixei a minha esposa com os guias africanos naquela aldeia, e eu segui então viagem rumo àquelas pistas para tentar encontrar aquela tribo. Naquela época era a época das monções, época de chuvas constantes, torrenciais, e toda aquela planície estava alagada, e a gente caminhava sempre com a água acima assim dos joelhos. Toda aquela região como se fosse um grande lago. Era a época das monções. E ali eu comecei a caminhar 5h30 da manhã, animado, orando: Senhor Deus, quem sabe não vai ser hoje, eu encontro uma aldeia da tribo concomba. E o missionário no início está bem animado, não é assim, irmãos? Bem animado, etc. E ali então 11 horas da manhã, meio-dia, não tinha visto nada. 2 horas da tarde, nada. 4 horas da tarde, nada. E eu pensei: não dá mais para voltar. Se eu começar a voltar, vai escurecer, eu ficarei pelo caminho, então é melhor seguir um pouco mais. 5h30 da tarde, 6 horas, começou a escurecer e nada. Não havia encontrado nenhuma pista de nenhuma aldeia, e eu fiquei frustrado. E eu tinha um problema logístico sério, onde passar a noite, porque toda a região alagada, havia apenas aquelas grandes árvores, não é isso, aqui ou ali, vocês bem veem nos filmes africanos, aquelas grandes árvores, mas na época das monções as cobras se refugiavam nas árvores, então não era boa ideia tentar dividir o espaço. E aí eu comecei a orar a Deus: Senhor Deus, um lugar para passar a noite. 6h30 da tarde eu encontro uma pedra. A pedra era mais ou menos o dobro do tamanho desse púlpito, a mais fininha, estava assim a 1 palmo acima do nível da água. Não era uma cama 5 estrelas, mas dá para passar a noite. Eu peguei então a toalha, coloquei sobre a pedra, com cuidado pendurei minha mochila em uma árvore próxima, e ali deitei sobre a pedra. E quando você está desanimado, a palavra nos diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E eu pensei o seguinte: eu estou aqui sozinho, em cima de uma pedra, à procura de um povo que eu nem sei se existe, mas pelo menos eu estou enxuto, eu estou seco, não é isso? Não estou na água. Meus irmãos, 3 horas da manhã caiu uma chuva torrencial e levou minha esperança literalmente água abaixo. E aí, depois daquela chuva da madrugada, eu pensei o seguinte: talvez esse pensamento já passou pela sua mente alguma vez em sua vida. O meu pensamento foi o seguinte: o que é que eu estou fazendo aqui? Já sentiu assim? O que é que eu estou fazendo aqui? Que loucura é esta? Minha esposa em uma aldeia até desconhecida, eu à procura de um povo que eu nem sei se existe. Isso é loucura.
amanhã cedo, assim que o sol raiar, eu pego a minha mochila, coloco as minhas botas, pego a minha esposa e volto então para a capital desse país e começo a trabalhar em uma outra coisa. A chuva passou e eu adormeci. Meus irmãos, naquela madrugada eu sei que eu fui visitado por Deus, porque às 6 horas da manhã o sol raiou, eu acordei animado. Não tinha ninguém perto de mim para me animar, nenhum amigo, não é isso? Tem amigos que são animadores, não é? Nenhum amigo para animar, nenhum livro, nenhum pensamento de ânimo. Eu sei que eu fui visitado por Deus, porque naquela manhã, às 6 horas da manhã, eu acordei com o coração animado, com o pensamento disposto, e eu pensei assim: eu vou caminhar, nem que seja preciso caminhar mais 7, 10 dias, mas vou encontrar esta aldeia. Peguei a mochila, calcei as botas, e eu caminhei apenas por meia hora. Depois de meia hora, eu me lembro como se fosse hoje, depois de meia hora de caminhada naquelas águas, eu olhei para a esquerda e eu vi aquelas garças brancas, várias garças brancas voaram atrás de uns arbustos. E eu pensei comigo: o que fez as garças voarem? Eu fui naquela direção, abrindo os arbustos, e onde as garças voaram, estava ali uma grande e linda aldeia do povo com compra. Eu dormi a meia hora da aldeia. Meus irmãos, onde as garças voaram, foi onde nós moramos durante 9 anos pregando a palavra de Deus. Onde as garças voaram, o primeiro feiticeiro da região se entregou ao Senhor Jesus e nasceu a primeira igreja. Onde as garças voaram, essa igreja espalhou o evangelho e hoje são 48 igrejas para a glória de Deus. Onde as garças voaram, Deus nos abençoou com família, nós somos felizes, nossos filhos nasceram e Deus cumpriu a sua promessa. Eu não sei como você está nessa noite. Talvez você trouxe um peso, uma angústia, uma aflição, uma pergunta. Talvez a sua oração seja esta: até quando, Senhor? Eu oro, eu clamo, eu grito, eu gemo e o Senhor não me ouve. Eu gostaria de lhe encorajar a você crer um pouco mais e caminhar um pouco mais, porque mais cedo ou mais tarde as garças vão voar e Deus vai cumprir em sua vida. Deus vai cumprir em sua vida tudo aquilo que Ele prometeu, porque é da natureza de Deus cumprir as suas promessas. Preste atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Deus não cumpre as suas promessas porque Ele planeja fazê-lo. É da natureza de Deus, é da essência de Deus, é o jeito de Deus. É da natureza de Deus cumprir as suas promessas. Creia um pouco mais, caminhe um pouco mais em nome do Senhor Jesus. A missão de Deus, portanto, é reinar. Qual é a missão de Deus, irmãos? Reinar. Foi fraco. Qual é a missão de Deus, irmãos? Reinar. E Deus a cumpre muito bem. A nós resta apenas descansar em Deus e esperar grandes coisas de Deus. Agora nós encontramos a partir do versículo 4, nós encontramos qual é a missão de Cristo. Mas note comigo o que diz o versículo 2. O versículo 2 diz que o livro que simboliza a história da humanidade estava seguro na mão direita de Deus, porém este livro estava fechado com 7 selos. Em uma cosmovisão judaica, livro fechado significa história sem solução. Ou seja, Deus segura a nossa história em sua mão de poder, mas a história não tem solução, o conflito não tem resposta. No versículo 2, João diz: ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Notem que a palavra escolhida pelo Espírito Santo aqui no versículo 2 não é a palavra forte. Ninguém foi achado forte. A palavra aqui é digno. Ninguém foi achado digno. No versículo 4, João diz: e eu chorava, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e dar resposta aos conflitos humanos e trazer salvação para a nossa perdição. No versículo 5, nós lemos assim: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Quem é o leão de Judá, irmãos? É Jesus. Ele venceu
dos céus, para dar resposta à perdição humana, para trazer salvação onde há apenas trevas. Mas no versículo 6 nós encontramos algo extremamente interessante. A palavra de Deus nos diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um leão. É isso, irmãos? Não. Um cordeiro. Quem é o leão? É Jesus. Quem é o cordeiro? É Jesus. Porém, as simbologias apontam para funções específicas de Jesus. O leão é Jesus que lutou, venceu e triunfou. O cordeiro é o Jesus crucificado que derramou seu sangue. Olhem para mim nesse momento. Sabem por que João, aqui no capítulo 5, versículo 6, ele encontrou o cordeiro e não o leão? É porque o centro do ministério de Jesus não foi a sua encarnação, não foi a sua ressurreição e nem será a sua segunda vinda. O centro do ministério do Senhor Jesus foi a sua cruz, foi o seu sacrifício. É por causa do sangue do cordeiro que nós estamos aqui nesta noite. Aleluia! E o versículo 9 então nos diz: e com este sangue do cordeiro ele comprou para Deus homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Meus irmãos, se a missão de Deus é reinar, a missão de Cristo é pagar o preço, e Cristo já cumpriu a sua missão há 2000 anos atrás. Porque o sangue foi derramado, nós estamos aqui nessa noite. Porque o sangue foi derramado, vale a pena pregar Jesus para a sua família mais 5, 10, 15, 20 vezes. Porque o sangue foi derramado, vale a pena enviar missionários para Portugal, para Angola, para a Inglaterra, para os Países Baixos. Porque o sangue foi derramado, vale a pena enviar missionários para os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos. Porque não há coração tão duro que Deus não possa quebrar, não há nação tão distante que Ele não possa aproximar, não há família tão remota que Ele não possa salvar. Missões, a obra missionária dá certo, não porque a igreja sabe pregar, não porque os missionários são bem treinados, não porque o povo tem boa teologia, não há nada disso. Missões, a obra missionária funciona porque o sangue foi derramado. O sangue foi derramado. É por isso que você prega o Evangelho 1, 2, 5, 10 vezes e depois algo novo acontece. Quem aqui já pregou o Evangelho para a mesma pessoa mais de 2 vezes? Mais de 2 vezes, para a mesma pessoa. Quase todo mundo. É uma experiência interessante, não é, irmãos? Muito interessante. Eu me lembro que eu era seminarista lá no Recife, minha esposa do Recife. Eu sou mineiro, mas falo assim meio nordestino, né? Minha esposa era do Recife e lá eu estudei, fui ao seminário presbiteriano do norte, naquela cidade, e cada seminarista tinha que ajudar em uma congregação nos finais de semana. E ali no primeiro final de semana eu fui até um bairro onde eu iria cooperar com uma congregação, e aquele bairro tinha uma congregação, um local muito difícil, um local chamado Brasília Teimosa. Então o nome do bairro era assim, mais teimoso. Um local naquela época de muita prostituição, de tráfico de drogas, etc. E eu desci do ônibus e ia até a congregação no final daquela rua, mas no meio da rua havia algumas vendas, essas mercearias pequenas. E eu me lembro que eu passei na primeira mercearia, na primeira venda, e estava ali o dono da venda, sozinho, organizando as coisas. Eu acho que era um sábado à tarde. Eu entrei, tinha 17 para 18 anos de idade. Eu entrei com aquele ardor missionário de seminarista, não é? Entrei naquele estabelecimento e disse: eu quero lhe falar de Jesus. E aquele senhor de meia idade, ele se virou para mim e disse: olha, eu não gosto de crente, não gosto de Jesus, não gosto da Bíblia, então você, por favor. E eu fiquei desconcertado, e eu não sabia se eu ficava, se eu insistia, se eu saía. E ele ficou com pena de mim, e ele disse: olha, eu estou aqui passando um dia muito difícil, então desculpe que eu fui rude com você, mas façamos o seguinte: você tem 5 minutos contado no relógio para me falar de Jesus. E aí que foi pior, eu não sabia o que falar, eu me embolei todo, comecei a falar uma coisa, gaguejei, etc. Ele ficou com mais pena de mim ainda e disse: olha, qual é o seu nome? Eu disse: Ronaldo. Ele disse: Ronaldo, olha, volte no outro dia e faça o seguinte:
Sempre que você quiser me falar de Jesus, você vem e eu vou te ouvir. Eu fiquei com pena de você, então você, por favor, você fica aí à vontade com isso. E eu peguei a palavra daquele homem, sempre que você quiser me falar de Jesus. E eu ia todo final de semana. No outro final de semana, cheguei ele sozinho. Eu entrei e disse: seu José, estou aqui. O senhor disse sempre que eu quisesse, eu quero lhe falar de Jesus. Aí sentamos no banquinho. Nessa feita ele foi bem mais receptivo, e eu já havia preparado melhor a evangelização, né? E eu comecei a falar de Jesus para aquele homem, citei os versículos, etc. E ele ficou contente. No outro final de semana a mesma coisa. Então fui 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6 vezes. Lá pela 7ª vez ele começou até a fazer assim umas brincadeiras. Ele disse: Ronaldo, você parece que está meio cansado hoje, sente-se aqui, tome um copo de suco, que eu mesmo vou me evangelizar, porque eu já sei tudo que você só fala a mesma coisa, do mesmo jeito, os versículos são os mesmos, até o tom de voz eu já conheço. E teve uma vez, lá pela 9ª vez, que ele disse: hoje eu vou me evangelizar e você escolhe, com ou sem apelo. Virou uma brincadeira. Mas eu dizia: não, mas você pode se evangelizar, mas depois eu quero falar também. E ele falava, citava os versículos, e depois eu falava. Virou uma brincadeira. Lá pela 10ª vez, 11ª vez, eu entrei, ele fez a brincadeira: toma um copo de suco, eu vou me evangelizar. Ele falou tudo. Depois eu comecei a repetir tudo de novo, que ele bem sabia. Para minha total surpresa, no meio daquela conversa, aquele homem começa a derramar lágrimas. Essas lágrimas caem pela sua face, e naquele fim de tarde ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus. E eu fui para a congregação com essa pergunta na minha mente: o que foi que aconteceu? O homem já sabia tudo de cor, ele se evangelizava. O homem já entendia tudo que eu falava, não falei nada novo, nada diferente, nada. O que foi que aconteceu, meus irmãos? A palavra de Deus nos ensina: é o sangue do Cordeiro Jesus. Não é pela habilidade comunicacional, não é pelo conhecimento, não é pelo temperamento, não é pelo carisma, não é por um treinamento, não é por teologia, é pelo sangue do Cordeiro que pessoas se convertem. E é por isso que nós não desanimamos. Se a igreja metodista wesleyana está enviando missionários, devem perseverar, é pelo sangue do Cordeiro. Se os missionários estão em lugares onde ninguém ainda se converteu, eles devem perseverar por causa do sangue do Cordeiro. Porque se Deus quiser, no tempo de Deus, no momento de Deus, qualquer coisa em Deus pode acontecer, porque o preço já foi pago. Não há mais nada a ser pago. O que nos resta é apenas proclamar que o preço foi pago de maneira completa. Vocês podem ser libertos. É no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. A missão de Deus é reinar. Qual é a missão de Deus, irmãos? Reinar. A missão de Cristo é pagar o preço. Todos juntos, missão de Cristo? Pagar o preço. E nós encontramos no versículo 11 em diante qual é a nossa missão. A nossa missão. Eu gostaria, antes de ler com os irmãos o texto, na verdade é o versículo 12, que nos fala sobre a nossa missão. Eu gostaria que os irmãos olhassem para mim, para pensarmos juntos, porque existe uma confusão sobre qual é a missão da igreja. Nós vivemos épocas de extremos. Há irmãos que dizem: a missão da igreja é orar. E a missão é chamada para a oração. Orar faz parte da missão da igreja, mas a missão da igreja não é apenas orar. Outros dizem: a missão da igreja é ajudar aquele que está caído ao longo do caminho. A missão da igreja é também ajudar quem está faminto, desiludido, quem está injuriado, mas esta não é toda a missão da igreja. Outros dizem: a missão da igreja é pregar o evangelho. E eu concordo que esta é a parte mais urgente da missão, especialmente na teologia paulina, e se Deus nos der graça, nós conversaremos sobre isso amanhã cedo. Mas Paulo ele nos traz 2 entendimentos: que a finalidade da igreja é a glória de Deus, a prioridade da igreja é a proclamação do evangelho. Paulo escreve todas as suas cartas nesses 2 trilhos. A igreja tem uma finalidade, é glorificar a Deus. E a igreja tem uma prioridade,
que é pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pregação do Evangelho é a parte mais urgente da missão, mas nem a pregação do Evangelho é toda a missão, porque a igreja é chamada para a oração, para a comunhão, para a santidade, para a pregação do Evangelho, para ser sal da terra e luz do mundo, para ajudar aquele que está aflito, faminto e desesperado. A igreja é chamada para tudo isso. Portanto, de maneira mais vasta, mais ampla, nós poderíamos entender e definir nessa noite que a missão da igreja é servir ao Cordeiro Jesus. Se a missão de Deus é reinar, se a missão de Cristo é pagar o preço, a missão da igreja que somos nós é servir ao Cordeiro Jesus, com tudo que nós somos e com tudo que nós temos, é servir a Cristo. Versículo 12 nos fala aqui o texto um pouco sobre essa missão. Diz assim: capítulo 5, versículo 11: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Eu entendo que os anciãos aqui, milhões e milhares, representam a igreja de Cristo que somos nós. Versículo 11. Versículo 12: proclamando em grande voz, e proclamavam: digno é o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É Jesus, que foi morto, de receber. Agora, se você está grifando, grife o verbo receber, que é o verbo principal nesse versículo. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber. E o Cordeiro vai receber aqui poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. São 7 elementos que o Cordeiro Jesus vai receber. Porém, esses 7 elementos, 3 são teocráticos, ou seja, são coisas que apenas Deus possui e Ele pode entregar ao Cordeiro. São eles, esses elementos. Em primeiro lugar, o poder. Poder aqui é poder de Deus. Em segundo lugar, a honra. E em terceiro lugar, a glória. Apenas Deus tem honra, glória e poder e pode entregar ao Cordeiro Jesus. Mas quando nós lemos no versículo 12, digno é o Cordeiro que foi morto de receber, a pergunta que nós fazemos ao texto é esta: quem há de entregar? O Cordeiro vai receber, mas de quem ele vai receber? Então, poder, honra e glória, o Cordeiro vai receber do Pai. Porém, os outros 4 elementos são elementos humanos. E ao entregar, quando a igreja entrega tais elementos ao Cordeiro, que há de receber, nós estamos com isso também, cumprindo a nossa missão. Versículo 12 diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber. O primeiro elemento humano aqui que o Cordeiro vai receber é riqueza. Riqueza. A palavra grega para riqueza aqui, que é traduzida por riqueza, é ploton, que vem de plotos, que significa literalmente dinheiro. Aqui é uma riqueza, não é uma riqueza moral, não é uma riqueza espiritual, é uma riqueza econômica, financeira, é dinheiro. Ou seja, quando nós colocamos a nossa mão no bolso e nós entregamos aquilo que o Senhor nos dá, para que a obra de Deus seja feita, com isso nós estamos servindo ao Cordeiro Jesus. Ou seja, nós estamos cumprindo a nossa missão. Amém, irmãos? Amém. Na hora do cheque, o amém foi fraco. Amém, irmãos? Amém. Colocar a mão no bolso e entregar a riqueza para Deus, o dinheiro que o Senhor me deu, a casa, o recurso, o aumento, a promoção, não pertencem a mim. Que o Senhor faça em minha vida, por meio desta riqueza, os seus planos. Com a entrega da nossa riqueza, nós também cumprimos a nossa missão. Mas não apenas riqueza. O outro elemento que a igreja deve entregar ao Cordeiro Jesus é a sabedoria. Diga comigo: sabedoria. É a riqueza e a sabedoria. A palavra grega aqui para sabedoria é sofia, que significa capacidade intelectual, brilhantismo, facilidade. Ou seja, se Deus lhe deu capacidade intelectual de destaque, Deus não fez isso apenas para você ganhar uma promoção
ou passar no vestibular. Deus fez isso prioritariamente para você servir ao Cordeiro Jesus. Se Deus deu a você, meu irmão e minha irmã, uma facilidade para fazer alguma coisa que outras pessoas têm dificuldade, para mexer em alguma coisa, para lidar com pessoas, para lidar com filmagem, com mídia, com distribuição de literatura, com a obra missionária, com o trabalho na igreja, se Deus lhe deu uma facilidade, Ele o fez prioritariamente para você servir a Cristo e cumprir a sua missão. Então Deus nos deu riqueza e nos deu sabedoria para nós cumprirmos a nossa missão. Qual é a missão da igreja, irmãos? Servir ao Cordeiro Jesus. Todos juntos? A missão da igreja é servir ao Cordeiro Jesus. A missão de Deus é reinar, de Cristo e pagar o preço. A nossa missão é servir ao Cordeiro Jesus. Com a nossa riqueza, com a nossa sabedoria, com a nossa força. A palavra grega isrim, que é traduzida aqui por força, está ligada etimologicamente a uma outra palavra que é energeia, de onde nós temos em português energia. Energia. Não sei quem assistiu aquelas Olimpíadas de Atenas na televisão, as Olimpíadas que se passaram em Atenas. Eu me lembro de estar na casa de um amigo que ele tinha uma TV a cabo, e ali as pessoas traduziam o que os gregos falavam, mas ouvia então também um pouco a locução daqueles gregos narrando aquelas Olimpíadas, e eles usavam abundantemente essa palavra energeia, energeia, energia, porque essa palavra força aqui é força física, força muscular. Nós poderíamos aqui parafrasear dizendo: é você e eu suarmos a nossa camisa para servir ao Cordeiro Jesus. Tem gente que tem muita facilidade para suar a camisa jogando talvez o futebol no fim da tarde, talvez indo na academia e até se exercitando, talvez fazendo a sua caminhada rotineira. Não tem nenhuma dificuldade de suar a camisa para ficar com o corpo melhor, ficar mais saudável, mas tem incrível dificuldade para suar a camisa para servir o Rei dos Reis. Não tem a disposição para atravessar a rua para pregar o Evangelho. Não tem a disposição para atravessar a cidade para falar de Jesus, mas tem a disposição para suar a camisa para ir pescar, passando 2, 3 dias. Tem gente que passa 2, 3, 4, 5 dias no meio do mato pescando e depois se aproxima de mim e diz: Ronaldo, eu não entendo, a vida missionária é tão difícil, eu não daria conta. Passou 5 dias na pescaria tranquilamente, não é isso? Meus irmãos, a verdade é esta: nós fomos chamados em Deus para entregar a Deus aquilo que nós somos e temos, e com isso servir a Cristo. Entregar a Cristo a nossa riqueza, entregar a Cristo a nossa facilidade, a nossa sabedoria, entregar a Cristo a nossa força física. É usar o nosso corpo para muito mais do que apenas colocar sobre ele uma roupa bonita. É usar o nosso corpo para suar a camisa, pregando a palavra de Deus. Aleluia! Pregando a palavra de Deus. Em quarto lugar, primeiro lugar, a nossa riqueza. Segundo, a nossa sabedoria. Terceiro, a nossa força. Em quarto, ações de graças ou louvor. A palavra aqui é logia. Essa palavra grega significa tudo aquilo que sai da sua boca. Ações de graças aqui, ou louvor, não é um louvor cultico, como tivemos aqui nessa noite. É aquilo que você fala mesmo quando ninguém está ouvindo. Ou seja, as palavras que saem dos nossos lábios. Essas palavras podem servir a Deus ou podem servir o diabo. Podem servir o Rei dos Reis ou podem servir a nossa carne. Meu irmão e minha irmã, olhe bem para mim nesse momento. Não há nada que treina mais a energia espiritual da vida do crente do que o descontentamento e o murmúrio. Pessoas que passam a vida inteira reclamando, a vida inteira murmurando. Deus dá o melhor, Deus supre, Deus abençoa, Deus salva, Deus controla a família, Deus abre as portas, mas dia a dia é só reclamação, é só murmúrio, é só lamento.
Aqui a palavra de Deus nos diz o contrário. Você quer servir a Jesus? Cuide daquilo que sai da sua boca. Cuide das suas palavras. Entregue a Cristo a sua riqueza, entregue a Cristo a sua sabedoria, entregue a Cristo também a sua força física, entregue a Cristo as suas palavras. Com isso você vai estar servindo ao Cordeiro Jesus. Qual é a missão de Deus, irmãos? De novo, a missão de Deus? Reinar. Não quero que os irmãos se esqueçam. A missão de Cristo, pagar o preço. Novamente, a missão de Cristo, pagar o preço. Agora, mais forte, porque é a nossa missão. Qual é a missão da igreja? Servir ao Cordeiro Jesus. Mais uma vez, para fechar a missão da igreja: servir ao Cordeiro Jesus. Servir ao Cordeiro Jesus. Eu gostaria de encerrar, meus irmãos, partilhando algo que aconteceu comigo em 2001. Eu voltei da África para o Brasil e a minha missão era organizar uma equipe missionária para trabalhar com tribos indígenas não alcançadas. E a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar as tribos indígenas não alcançadas. Não é isso que a gente às vezes fala, povos não alcançados, mas é preciso suar a camisa para encontrar esse pessoal, não é? E aí eu fui conversar com o missiólogo Paulo Botrel, um homem de Deus que pesquisava e pesquisa os indígenas do Brasil, e ele disse: Ronaldo, há mais de 100 etnias indígenas não alcançadas. Amanhã cedo eu devo trazer alguns números para os irmãos e motivos de oração para vocês levarem das suas igrejas e casas. Mas ele disse: tem 3 tribos não alcançadas no coração do Amazonas. São ramificações das tribos Cambeba, Miranha e Cocama. E por ali, no coração do Amazonas, ninguém jamais passou, nenhuma missão, nenhum missionário. Aí eu me animei, o missionário gosta de lugar onde o evangelho não chegou, não é isso? Então me animei e disse: vou fazer uma pesquisa, se for assim mesmo, nós organizamos uma equipe para trabalhar com essas 3 tribos indígenas não evangelizadas. Eu fui, peguei um avião até Tefé, de Manaus a Tefé, cheguei em Tefé, aluguei uma voadeira, que é essa canoa de alumínio motorizada, ali subi o rio Solimões e o Japurá durante 2 dias e meio, cheguei para cima de uma região chamada Maraã, perguntei aos ribeirinhos sobre os indígenas, e eles falaram: eles moram bem dentro da mata, e não dá para ir de voadeira nem de barco, tem que ir a pé, e é uma boa caminhada. E aí eu contratei um guia indígena. Os melhores guias são os caçadores. O caçador passa dias, às vezes semanas na mata. Eu contratei um guia indígena que era um homem assim bem baixinho, mas era um gigante na mata, entendia tudo. Eu disse: o senhor conhece essas 3 tribos? Ele disse: eu nunca entrei nas aldeias, mas eu sei onde estão, eu posso te levar. São 7 dias, 4 para ir, 3 para voltar. Aí eu achei estranho, 4 para ir, 3 para voltar, então não tem mais qualquer diferença. Ele disse que para ir a gente vai errando, né? Tentando achar o caminho. Aí para voltar a gente já errou, já achou que é mais fácil. Eu disse: muito bem, amanhã cedo começamos a jornada. Ele se preparou, eu me preparei, saímos os 2 no meio da mata. Minha primeira experiência na Amazônia, primeira experiência. Tinha chegado da África e era a primeira experiência na Mata Amazônica. Entrei e eu estava assim, encantado com tudo. Quem já entrou na Mata Amazônica, na primeira vez que entra, é encantador, não é, irmão? Você vê aquelas árvores enormes, aquelas raízes coloridas, e tudo eu perguntava: qual é o nome dessa árvore? Como que é essa raiz, etc. Depois de meia hora, ele parou e disse: olha, eu me esqueci de lhe avisar, mas na minha tribo eu tenho um tabu, a gente não conversa na mata, então são 7 dias em silêncio total. E aí eu fiquei incomodado. Depois de 2 dias sem falar com ninguém, já ficava ali conversando com as árvores, sozinho ali. Na primeira noite nós paramos umas 5h30 da tarde, porque já escurece a mata, às 5 horas já está escura. 5h30 da tarde paramos, atamos ali, amarramos as nossas redes. Não é só escolher uma árvore qualquer, você amarra a sua rede. Depois de tomar ali um banho mal tomado, você quer comer alguma coisa e descansar, porque caminhar o dia inteiro e caminhar no dia seguinte é um desafio, então você tem que descansar. E ali eu preparei a minha rede, eu pensei: vou dormir a noite inteira para realmente agora recuperar bem. Mas o meu guia indígena não me deixou dormir. A noite inteira ele levantava e deitava, mexia na sua rede, mexia na minha rede, ligava a lanterna, desligava a lanterna. Aí eu quebrei o voto de silêncio. No outro dia, bem cedinho, eu disse: mas assim não dá. Se nós não dormirmos, a gente não consegue caminhar bem. Você não me deixa dormir, o que está acontecendo?
Ele disse: eu não te falei sobre isso, mas eu morro de medo de onça. Ele me disse. Até então eu não havia pensado em onça, mas a minha lógica foi a seguinte: se o índio, que é da mata, que é caçador, morre de medo de onça, é bom eu começar também. A partir daquela noite eu também morro de medo de onça. E lá fomos nós. No quarto dia à tarde, o GPS mostrava: faltam 300 metros para a primeira aldeia. E ali o coração bate mais forte. Como seríamos recebidos? E aí, quando nós entramos naquela aldeia, eu percebi que havia uns 30, um pouco mais de 30 homens no centro da aldeia, limpando a aldeia com veemência, limpando, preparando, arrancando ali aqueles machinhos, etc. E eles olharam para nós, nos viram, e nós acenamos, eles acenaram rapidamente e continuaram a trabalhar. Não se incomodaram com a nossa presença. Nós paramos, sentamos um pouco ali na beira da aldeia, deixamos as mochilas, chapéu, etc. E eu comecei agora a usar o meu guia como intérprete, porque ele falava a língua Nhigatu, que aqueles indígenas também conheciam. E eu comecei a falar: olha, nós estamos aqui para visitá-los. E eles respondiam sempre trabalhando. Muito bem, fique à vontade, eles estão trabalhando. E ali me aproximei e perguntei: o que vocês estão fazendo? Limpando esse lugar. E um deles disse: nós estamos aqui limpando esse lugar, preparando para o culto que nós teremos hoje à noite. Aí eu pensei: o meu guia, o meu intérprete falhou. Culto não pode. Vocês são crentes? Aí todos pararam assustados e disseram: mas é claro que nós somos crentes. E você não é crente? Eu disse: não, eu sou crente. Eu não sabia que vocês tinham evangelho. Qual foi a missão que passou por aqui? E eles responderam: nós não conhecemos missão alguma. Qual foi o missionário que esteve entre vocês? Eles falaram: nós não conhecemos nenhum missionário. Eu disse: quem lhes pregou sobre Jesus? Aí eles falaram: sim, quem nos pregou sobre Jesus foi um pescador ribeirinho chamado Seu João. Ele mora logo ali embaixo, em um flutuante, você pode encontrá-lo. Quem já esteve no norte sabe o que é um flutuante. É uma casinha construída sobre troncos que flutuam, não é isso? E sobre a água de um rio, nesse caso de um riacho. E ali estava aquela casinha. Quando me aproximei daquela casinha para me encontrar com o Seu João, era um quartinho. A casinha não era uma casa, era um quartinho de 4 por 4 metros. A janela estava entreaberta. Eu olhei e eu vi ali 4 redes bem velhas penduradas, uma cadeira quebrada e uma grande panela. Eram as únicas coisas naquela casinha. Sentado no canto daquela casa, daquele quarto, estava um homem de meia idade com a Bíblia em suas mãos, lendo assim aparentemente com alguma dificuldade, passando seus dedos sobre os textos da palavra de Deus. Era o Seu João. Eu dei a volta, bati a porta, aquele homem abre e se assusta. Eu disse: Seu João, não se preocupe, não se assuste, meu nome é Ronaldo, eu sou um missionário. E quando eu disse missionário, ele abriu um sorriso e disse: só um momento, por favor. Abriu uma outra janela e gritou: Maria! Era a esposa, João e Maria. Maria, venha depressa, Maria, e traga os meninos, porque chegou em nossa casa hoje um missionário de verdade. E aquele negócio de missionário de verdade mexeu com o meu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estava ali naquela porta de pé, Seu João correndo para arrumar aquele casebre, a Maria vindo com os 4 meninos. Eu estava ali, eu tinha cobertura de oração, eu tinha sustento missionário, eu tinha o treinamento necessário, tinha as minhas botas Timberland próprias para andar na mata, tinha mochila, tinha tudo, GPS, bússola, etc. Eu estava perante um homem que não tinha nada disso, apenas paixão pelo Senhor Jesus. Eu disse: Seu João, missionário de verdade é o Senhor. Quem é o Senhor? Ele disse: meu missionário, eu sou da Assembleia de Deus. E eu pensei: só podia ser. Eu sou da Assembleia de Deus. E eu participei de um negócio uma vez quando me converti, que não sei se o missionário já ouviu falar. Esse negócio chama-se Conferência Missionária. Eu falei: já ouvi falar. E nessa conferência missionária, o pastor presidente da minha igreja disse: nós precisamos pregar o evangelho onde Jesus é desconhecido. Eu morava em Tefé, eu andei pela cidade de Tefé, todo mundo conhecia Jesus. Eu andei nos arredores, não tinha ninguém sem ter ouvido sobre Jesus ainda. Eu peguei a minha canoinha, entrei pelos Solimões, entrei pelo rio Japurá, entrei no Igarapé, um riachozinho nessa mata. Aí eu encontrei essas 3 tribos, justamente os Cambeba, Mirã e Cocama, que nunca tinham ouvido do Senhor Jesus. Eu disse: eu ouvi de quê? Ele disse: sou pescador.
Eu disse: esse rio aqui onde o senhor está, tem peixe? Ele falou: meu missionário, peixe aqui quase não tem, mas já plantei 6 igrejas para a glória de Deus. 2 entre os Cambeba, 2 entre os Miranha, 2 entre os Cocão. E hoje à noite a turma toda vai estar um louvorzão aí. Viu o pessoal preparando lugar na aldeia para o culto hoje à noite? Eu falei: eu vi. E aí, meus irmãos, chegam Maria e os 4 meninos. Quem é pai vai me entender. Se envolver numa aventura missionária, digamos assim, ir para um local diferente, etc., desbravador, não é tão difícil. Se o seu coração estiver aberto, Deus me guiar, não é tão difícil. Se a esposa abraçar a causa, os 2 vão e é uma bênção. Agora, levar os filhos é outra história. E ali estavam João, a Maria, 4 meninos entre 7 a 14 anos de idade. Falei: seu João, que loucura é esta? Aqui não tem escola, aqui não tem clínica, não tem hospital, só tem a mata e os indígenas. Só isso. Aí ele disse: meu missionário, estou deixando para os meus filhos uma grande herança. Aí eu olhei para aquele casebre caindo aos pedaços, uma canoa que ele tinha ali quase afundando. Eu pensei: só se o homem esconder o ouro na mata, porque herança aqui não vejo. Falei: seu João, que herança é essa? Ele me puxou, ele é bem baixinho assim, me puxou, eu abaixei, ele sussurrou no meu ouvido: os meus filhos viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. Eu sou um iletrado, jamais fui para a escola. O único livro que já li em toda a minha vida foi a Bíblia. Aprendi a ler lendo a Bíblia, não li nenhum outro livro. Nunca passei por um treinamento. Eu era um crente recém-convertido. Deus me trouxe nesse lugar. Eu aprendi a língua em Engatu. Eu falei do sangue do Cordeiro Jesus. Eles se converteram, 6 igrejas nasceram. Os meus filhos viram o que Deus pode fazer e eles jamais se esquecerão disso. Eu voltei os 3 dias de caminhada naquela mata, sabendo muito bem por que Deus me deu aquela experiência, como sendo a minha primeira experiência na Amazônia. Era para me lembrar, irmãos, que não é por força, não é por poder, não é por capacidade, não é por sustento missionário, não é por oportunidade, não é por treinamento, é pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus sopra, coisas novas acontecem. Cura sua cabeça, vai lá, Senhor. Eu gostaria de, nesse momento, usar essa oportunidade para orar com aqueles a quem Deus chamou. Aliás, em primeiro lugar, eu gostaria de orar com aqueles que vieram para esse congresso com uma angústia em seus corações, com um desafio de vida, aqueles que eu diria estão passando pelo vale da sombra da morte. Talvez tenhamos irmãos passando por dificuldades tremendas em suas vidas e nós nem sabemos, mas estão aqui nessa noite, entendem na palavra de Deus que a missão de Deus é reinar. Deus é rei sobre a sua vida, sobre os seus problemas e desafios, e a sua oração nessa noite é esta: Senhor Deus, eu quero descansar no Senhor Jesus. Se é essa a situação na sua vida hoje, fique de pé onde você está, que eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus te fortaleça para você descansar no Senhor Jesus. Deus tirar a inquietação, aquela ansiedade, aquela insônia, aquele coração que dispara, e Deus colocar em lugar de tudo isso descanso, a fé, aquela paz de espírito que só Deus dá. Descansar no Senhor Jesus. Mas eu gostaria de orar também com você que nessa noite entende que a missão da igreja é servir ao Cordeiro Jesus. E talvez você já sirva ao Cordeiro Jesus, louvado seja Deus por isso. Mas talvez você queira fazer um compromisso com Deus nessa noite. E o compromisso é este: Senhor Deus, eu quero servir mais. Eu entendo, enquanto a palavra era lida e exposta, o Senhor trouxe à minha mente algumas coisas que faltam. Eu quero servir mais ao Cordeiro Jesus. Se é essa a sua oração, fique também de pé onde você está, que eu quero orar por você. Você faz um compromisso com Deus, dizendo: Senhor Deus, se o Senhor me fortalecer, eu quero servir mais ao Cordeiro Jesus. Com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, em nome do Senhor Jesus. Mas eu gostaria também de orar por aqueles irmãos
a quem Deus chamou para a obra missionária, mas ainda não partiram. Você sabe que Deus chamou para a obra missionária, você não sabe para onde você vai, quando, nem como você vai, você não sabe de nada, mas você quer falar com Deus algo nessa noite. E talvez o que você queira falar com Deus seja isso: Senhor Deus, o Senhor me chamou e eu não me esqueci. Eis-me aqui, Senhor. Se é este o teu caso, eu quero orar para você, mas aqui na frente. Quero que você saia rapidamente onde está, venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Você a quem Deus falou, Deus chamou. Você pode ser uma criança, pode ser um ancião. Você não sabe para onde, como, quando, você não sabe de nada, mas você sabe que Deus chamou para a obra missionária. Quando eu tinha 14 anos de idade, meu pai pregou sobre a obra missionária. Meu pai era pastor, uma quarta-feira à noite. Tinha 14 anos de idade. Eu fui o primeiro a chegar à frente. Deus havia me chamado. Eu sabia que Deus me chamou, não sabia de mais nada. E não precisamos saber de mais nada. Deus sabe todas as coisas. E a estes que vêm aqui à frente, eu gostaria que a igreja olhasse para esses irmãos e irmãs. Quando nós olhamos para pessoas a quem Deus chama, nós vemos pessoas conhecidas, não é isso, irmãos? O João, a Maria, o José, a Fernanda. Mas Deus vê coisas que nós não vemos. Deus vê igrejas sendo pastoreadas, igrejas sendo plantadas, a Bíblia sendo traduzida, orfanatos sendo fundados. Deus vê famílias sendo evangelizadas, Deus vê ministérios que glorificam o nome de Jesus. E nós vamos orar por esses irmãos por duas coisas nessa noite. Nós vamos orar para que Deus lhes dê discernimento. Diga comigo, irmãos, discernimento. Para que você saiba qual é o próximo passo. Talvez o próximo passo seja você se envolver com a sua igreja local. Chegar para o seu pastor e falar: meu pastor, Deus me chamou, eu quero servir. O que eu posso fazer? Qual é o trabalho que há nessa igreja local? Alguma congregação? Algum ministério? Eis-me aqui, Senhor. Talvez o próximo passo seja ir para um treinamento teológico missionário. Talvez o próximo passo seja se envolver com um trabalho que está ali já na sua mente, mas você nunca deu o passo. Mas nós vamos pedir a Deus discernimento para você saber o próximo passo. E nós vamos orar, irmãos, para que Deus mostre o próximo passo ainda nesses dias, nessas semanas. Mas não apenas por discernimento, nós vamos orar também por perseverança. Diga comigo, perseverança. Para que nós não paremos ao longo do caminho. Agora eu gostaria de convidar os missionários e pastores que aqui estão presentes nessa noite, aqueles que já estão na caminhada, que pudessem também vir à frente e estar com esses irmãos, para que possamos orar por eles. Aqui estão aqueles que ainda não partiram, mas estão dizendo: estamos aqui, Senhor. Mas aqueles que já estão na caminhada podem vir aqui à frente. E você talvez vê um irmão ou irmã que abraçá-lo, ou abraçá-la, orar com ele ou com ela. Se achegue com um irmão, com uma irmã, aqueles que já estão na caminhada, orando por aqueles que estão para caminhar. É a igreja de Cristo se movendo. A igreja de Cristo se movendo. Senhor Deus, nós te louvamos nesta noite porque o Senhor é Deus, Deus de amor, Deus da revelação, o Deus da palavra, o Deus que aquece o coração, o Deus que dá a direção. Ó Pai, nós oramos por aqueles irmãos e irmãs que aqui vieram nesse congresso com os corações pesados, com a alma aflita, com a mente perturbada. Senhor Deus, nós oramos e pedimos sobre eles a paz do Senhor. Nós pedimos sobre eles, ó Deus, a quietude, a tranquilidade do Espírito Santo. Nós pedimos que o Senhor retire toda a ansiedade. Nós pedimos que o Senhor restitua o sono, em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos descanso para aqueles que não estão descansados. Nós pedimos, ó Deus, que essa noite já seja uma noite diferente, que nessa noite já possamos dormir de maneira diferente, e possamos conversar com a nossa alma dizendo: descansa, alma, no Senhor, porque Deus cuida de nós. Ó Deus, dê descanso aos inquietos de coração, para que voltando amanhã para as suas casas, trabalho, família, igreja, possam testemunhar do Senhor dizendo: Deus me visitou e eu voltei descansado em Jesus. Descansado em Jesus.
Nós oramos, ó Deus, por todos aqueles que sinceramente nessa noite dizem: nós queremos servir um pouco mais ao poder de Jesus. Nós já estamos trabalhando, estamos na caminhada, mas parece que falta alguma coisa. Queremos servir mais, queremos trabalhar mais. Deus, queremos ser mais despojados. Queremos, ó Deus, não nos prendermos às coisas transitórias deste mundo. Nós queremos ser atraídos pelas coisas do Senhor, da luz de Cristo. Ó Deus, ajuda-nos a nós nos agarrarmos naquilo que é eterno e não nas coisas periféricas, transitórias, de menor importância, ó Deus, que às vezes encontram o centro da nossa vida. Ó Deus, ajuda-nos a nós servirmos mais ao poder de Jesus, com a nossa riqueza, com a nossa sabedoria, com a nossa força física, com as palavras que saem da nossa boca, com a pregação do Evangelho, em santidade de vida, ajudando quem está, ó Deus, faminto, desesperado, perdido, em comunhão com os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, nós oramos por esses que vieram à frente nessa noite dizendo: Senhor, nós estamos aqui, nós não nos esquecemos. Ó Deus, dá a cada um desses irmãos, em nome de Jesus, discernimento para saber qual é o próximo passo. Dê a cada um deles também, ó Deus, perseverança para não pararem ao longo do caminho. Mas nós queremos orar também por perseverança para os missionários e pastores presentes aqui nesta noite. Ó Deus, dá perseverança a cada vida. Se alguém veio a esse congresso pensando em desistir, que o Senhor, ó Deus, possa reanimar, em nome de Jesus.